Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o substrato, principalmente para plantas perenes. Ok? É uma sugestão e perguntas de várias pessoas, então eu resolvi fazer esse vídeo curto, né? Fica até o final, tá? Que esse vídeo vai te ajudar no cultivo de plantas perenes, né? Principalmente plantas perenes cultivados em vaso. Várias pessoas me perguntam, né? Lamentam, tá? A perda de plantas como rosa do deserto, cactáceas, tá? Orquídeas. Por quê? Porque não se sabe, as pessoas não sabem por quê, mas acabaram morrendo. Muitas vezes, né? Isso é ocasionado pelo excesso, tá, da rega, ok? E principalmente pelo substrato nem sempre adequado para esse tipo de espécies, né? Que é o caso do cactus, adenium, tá? Cactos enxertados, orquídeas e mais. Nessas plantas, né, como eu citei aqui, cactáceas, rosa do deserto, orquídeas e algumas outras mais, tá? Elas são plantas, né, que na verdade não suportam, tá, o excesso de água, né? A gente chama de encharcamento, tá? Então, se tiver um encharcamento, ela tem que ter uma drenagem, né, facilitada. E aí que entra o substrato, o tipo de substrato, né? Então, para essas espécies, né, seria interessante, tá, substratos com boa porosidade, ou seja, grande porosidade, tá? E principalmente, né, que não tenha tanta retenção de água, ok? Então, algumas, né, por exemplo, na turfa fibrosa, turfa em pó, fibra de coco, tá? E inclusive o pó de coco, né? São elementos de substrato, são substratos, digamos assim, tá? Que elas acabam retendo muita umidade. Você até pode usar esses elementos, né? Mas não numa quantidade na mistura, tá? Que não seja maior do que 20%, digamos assim, ok? Isso vai facilitar com que haja a menor retenção de água, ok? E principalmente encharcamento para essas culturas. Professor, então o que eu tenho que utilizar, né, no substrato? Quais os materiais que eu tenho que utilizar nesse substrato para que não tenha tanta retenção e tenha uma boa durabilidade? Bom, interessante essa pergunta, né? Eu trabalhei muito com cultivo de orquídeas, né? E eu trabalhei muito com dois materiais excepcionais para essa finalidade, né? A casca de arroz carbonizada, que ela retém muito pouco, né? A água, tá? Outro material interessantíssimo é a casca de pinos. A mistura desses dois materiais é excepcional para essas culturas que a gente falou aqui, tá certo? Cactos, adenium, orquídeas, tá? Então são materiais, digamos assim, de alta durabilidade, tá? E ela não retém muita água. Isso significa que você vai ter que controlar um pouco mais, tá, a rega. A rega pode ser, digamos assim, pode ser feito num espaçamento menor de tempo, tá? Num curto espaço de tempo. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Aliás, eu tenho um playlist de substratos, se você puder assistir algumas, né? Sobre a durabilidade, sobre a retenção de umidade, seria muito interessante para vocês, tá certo? Vai te ajudar muito nesse cultivo, tá? Existem também outros materiais que são bem interessantes, tá? Como é o caso da perlita, né? E até mesmo eu posso citar aqui a areia bem lavada, né? Esterilizada seria muito interessante, tá? Todos esses materiais, pessoal, eu falo, tá, em vários vídeos individuais que eu vou deixar aqui, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Bom, pessoal, eu quis passar nesse vídeo mais curto, né, essas ideias, né, e principalmente esses aspectos desses materiais, do substrato em si, para cultivo, né, dessas plantas que a gente comentou aqui rapidamente, tá certo? Eu tenho vários vídeos, tá, sobre o cultivo, se vocês puderem assistir, são mais de 1.400 vídeos já postados aqui. Eu tenho certeza que vocês vão, tá, vão captar algumas informações importantes, tá certo? Bom, vocês gostaram desse vídeo, né? Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá? Porque isso é muito importante, tá, para a sobrevivência aqui do nosso canal, tá certo? Conto com vocês, até o próximo vídeo.